E ao contrário do que eu disse agora há pouco, o dono da JBS diz que pagou 80 milhões de reais ao senador afastado Aécio Neves e não 800. A Polícia Civil e o Ministério Público do DF foram às ruas nesta quinta-feira em uma operação contra fraudes em contratos entre a Secretaria de Saúde e a Cruz Vermelha. O acordo milionário foi assinado em 2010, mas cancelado no mesmo ano por suspeita de irregularidades. Veja na reportagem de Rodrigo Miranda. Aqui no Distrito Federal, os 9 mandados de condução coercitiva foram cumpridos logo no início do dia. O ex-secretário de Saúde, Joaquim Barros Neto, e o adjunto dele à época, Fernando Antunes, tiveram que prestar depoimento. Além deles, os servidores e conselheiros da Secretaria de Saúde tiveram que esclarecer os pagamentos milionários feitos pela pasta à Cruz Vermelha de Petrópolis em 2010. A organização foi contratada para administrar 2 unidades de pronto atendimento no DF e recebeu cerca de 3 milhões e 400 mil reais para isso. Mas nunca executou o contrato e mesmo com recomendação do GDF para não gastar o dinheiro, embolsou todo o montante. Na situação de que deveriam devolver esses valores, eles então desapareceram e passaram a gastar todo esse dinheiro que ainda estava de alguma forma vinculado a acesso porque não havia sido solucionado de forma definitiva as irregularidades que haviam sido constatadas. Foram realizadas aproximadamente ao longo de 8 meses, aproximadamente 77 transferências bancárias para pessoas jurídicas, físicas e jurídicas. O contrato foi cancelado por suspeitas de irregularidades, já que não houve concorrência pública e foram apresentados até documentos falsos. Foram cumpridos ainda 3 mandados de prisão contra os ex-gestores da Cruz Vermelha em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Ministério Público quer recuperar o dinheiro dos cofres do GDF. A quantia atualizada soma mais de 9 milhões de reais. Para o delegado da Polícia Civil, os depoimentos dos envolvidos chamam a atenção. O que chamou a atenção foi o depoimento da Fátima, que ela era conselheira do Conselho de Saúde e ela foi a relatora dessa ata para analisar o relatório, o parecer da Procuradoria-Geral do DF. Em sua manifestação inicial, ela concordou, inclusive com a propugnação da Procuradoria para cancelar, para anular esse certame. E depois ela se disse que, impulsionada pela emoção, ela mudou seu voto, inclusive caindo em contradição das próprias irregularidades que ela tinha confirmado no voto inicial. Por meio de nota, a Direção Nacional da Cruz Vermelha Brasileira informou que tem colaborado desde o início com as investigações e esclareceu que o convênio investigado foi realizado de forma unilateral pela Unidade Regional de Petrópolis, sem o consentimento do órgão central. Os envolvidos vão responder pelos crimes de peculato, dispensa ilegal de licitação, uso de documento público falso e lavagem de dinheiro. Já a Secretaria de Saúde informou que o contrato com a Cruz Vermelha foi mesmo cancelado em setembro de 2010 e reforçou que o valor pago na época foi 3 milhões e 463 mil reais, mas a instituição não chegou a administrar nenhum hospital. Em 2013, o Tribunal de Justiça aqui do DF determinou que toda a quantia fosse devolvida, mas até o momento isso não aconteceu. Complicado, né, Cláudio Humberto? Muito complicado, né? Coisas que só acontecem aqui neste país, aparentemente, né? Porque, veja, os fornecedores do governo, em geral, reclamam que o governo não paga, ou não paga em dia, ou nunca paga, etc. Nesse caso, o que se viu é que o governo pagou quase 3 milhões e meio por um serviço que não tinha sido ainda prestado e esse dinheiro nunca voltou aos cofres públicos. Esse tipo de absurdo não pode prosperar na administração pública. Olha, nesse caso aí a gente vê que mais um outro absurdo, que é a questão do contrato sem licitação. Se eles fazem safadeza quando tem licitação, você imagina quando esse certame é dispensado. Temer está em Oslo, onde se encontrou com a primeira-ministra norueguesa hoje cedo. Em meio a protestos de ambientalistas, o presidente brasileiro ouviu da chanceler que a Lava Jato preocupa e que é preciso achar uma solução para a corrupção no nosso país. Voltamos a falar ao vivo com Renata Dourado. Renata? Pois é, ela não deixa de ser uma saia justa, né? Para o presidente da República ouvir isso lá na Noruega, onde quer que ele vá, a crise o acompanha. Então, a primeira-ministra disse, entre aspas, estamos muito preocupados com a Lava Jato. É importante que se faça uma limpeza no Brasil, claro que se referindo a todo esse processo de corrupção, de desvio de dinheiro que ficou conhecido, é conhecido no mundo inteiro, mas também eles conversaram sobre várias outras coisas, sobre economia. O presidente foi no intuito de atrair mais investidores para o Brasil, conversaram também sobre
meio ambiente, né? A Noruega investe bastante aqui no Brasil. Nós temos imagens aí desse encontro. O presidente da República também falou sobre a importância dos três poderes. Aí você vê ele saindo do carro, sendo recebido pela primeira-ministra. Então, o presidente disse que aqui no Brasil os três poderes, legislativo, judiciário, executivo, funcionam com uma liberdade extraordinária, de acordo com o presidente da República. Destacou a importância da democracia, também destacou a importância dessas reformas, né, que ele vem tentando fazer com que o Congresso Nacional aprove todas essas reformas. Cometeu uma gafe, disse que iria se reunir com o rei da Suécia e não da Noruega, ou seja, ele está na Noruega, foi se encontrar com o rei da Noruega. Na quinta-feira também, o governo norueguês anunciou que deve cortar pela metade o repasse ao Fundo Amazônia, previsto para o ano que vem, então deve ser algo em torno de 200 milhões de reais a menos aí para o Brasil. Isso porque o Brasil não estaria fazendo a parte dele, ou seja, teria aumentado aí o desmatamento. Então aí você vê essas imagens de uma certa forma muito importante também para o Brasil, para fazer esse negócio lá fora. O presidente Michel Temer embarca na tarde, horário aqui de Brasília, na tarde de hoje, vindo a Brasília. Então amanhã ele já está de volta ao batente, a toda essa crise aqui. E como a gente disse, né, semana que vem é uma semana que pode ser decisiva, várias coisas vão acontecer. Ele vai estar aqui acompanhando de perto tudo isso. Lana. Obrigada, Renata. O presidente viaja para se afastar da crise e a crise não se afasta do presidente. Porque a crise é ele, não é? A gente tem, na história recente da política brasileira, tem um fato muito semelhante, que foi quando José Sarney era presidente da República e numa das viagens internacionais dele, o falecido deputado Luiz Eduardo Magalhães produziu a seguinte frase: a crise viajou. Isso pode ser aplicado agora ao presidente Michel Temer. É, no mínimo, desconfortável, é até mesmo constrangedor assistir um chefe de governo de outro país se miscuir em assuntos internos do Brasil. Isso é um dogma de política externa, da diplomacia. Os países não têm que se meter em assuntos da economia interna dos outros países, por mais próximos que sejam. Então, por que a Noruega está tão valente e está reclamando tanto? Porque a Noruega paga ao Brasil, já pagou ao Brasil, já investiu em programas de proteção da Amazônia cerca de 3 bilhões de dólares, quase 12 bilhões de reais. Então, eles estão com muita moral para reclamar da falta de cuidado do Brasil com a nossa floresta amazônica. E já que estavam falando ali de floresta amazônica, também resolveu a primeira-ministra tratar de Lava Jato. O presidente Michel Temer poderia eventualmente fazer uma declaração um pouco educada sobre assuntos da política interna da Noruega e, no entanto, ele não o fez. É preciso lembrar também, e isso explica muito esse clima um tanto quanto, não digo hostil, mas um clima de intranquilidade nessas relações, o fato de que hoje começa o recesso de verão do parlamento norueguês. E no retorno desse recesso de verão, os deputados já estarão em campanha para a eleição que será em setembro próximo. Portanto, eles estão muito cheio, o governo que está apertado para ser reeleito, a oposição também reclamando muito desse caminhão de dinheiro que eles colocam aqui no Brasil. Então, o Brasil levou esse azar também, porque a Noruega já está em plena campanha eleitoral e o Brasil é foco dessa campanha. A Polícia Civil indiciou um motorista do Uber acusado de estuprar uma adolescente de 16 anos em Vicente Pires. O caso foi no último dia 11. A jovem e uma amiga voltavam de uma festa quando o homem ofereceu a viagem de graça em troca de sexo. As menores recusaram e uma delas teria sido estuprada depois que a amiga deixou o carro. O motorista vai responder por estupro de vulnerável, mas em liberdade. Em nota, a empresa Uber disse que está apurando o caso e, por enquanto, não vai se manifestar. A seguir, como já é tradição, às sextas, hoje tem um trecho do Minha Brasília. O papo é com o ator Alexandre Borges. O Band Cidade volta já já.